Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio. Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido. E significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido. E significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Esse youtuber faz bola perfeita de qualquer coisa, mas será que ele consegue fazer uma de vela? Tô precisando de ajuda aqui, bora? Bora! Ai, que dó da velhinha. Esse aqui é o segredo. Olha. Nossa, é muito satisfatório. E esse detalhe aqui você vai ver só no final. Enquanto a Gil espera a parafina endurecer, deixa eu contar pra vocês que o fogo é oco. Olha só na peneira, a luz só acontece nas bordas do fogo, onde os gases se encontram com o oxigênio do ar. Dentro não tem nada. Vamos lá? Essa é a nossa comemoração aos 20 anos do YouTube. Bora construir os próximos 20? Parabéns pra você nessa data querida. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa 600 reais. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa 600 reais. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho
banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha. E não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha. E não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2,
1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola! Isso aqui é uma escola ou uma prisão? Alguns celulares que parecem ter sido apreendidos. Parece uma prisão. É uma escola. Agora, estudantes que parecem concentrados e felizes. É uma prisão. Isso aqui parece uma cela ou um portão e alguém sendo preso. Parece prisão. É uma escola. Esse parece uma escola, mas eu não vou cair nessa. Elas parecem adultas. Eu digo prisão. Era uma escola. Próximo, várias pessoas fazendo artesanato. Se você disse escola, errou, porque é uma prisão. Agora, esse muro aqui, eu tenho certeza que é uma prisão. Daquelas de segurança máxima que é impossível de escapar. É uma escola! Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1.